Quem está melhor para a eleição de 2026, esquerda ou direita? Bom, vamos lá, né? Primeiro, a eleição está longe. A gente acabou de sair de uma eleição. Claro que na dinâmica política que se implantou no país, as eleições são muito importantes, e essa de 26 é particularmente importante, porque tem várias interrogações, né, que estão aí no ar. Se o Jair Bolsonaro vai ser candidato, lógico que é muito difícil, ele está hoje em dia inelegível, mas vamos lembrar que também o Lula esteve preso e conseguiu, né, na política, o seu direito de concorrer, né? Porque claro que são casos muito diferentes, né? O Jair Bolsonaro cometeu uma série de crimes. Eu acho que dificilmente ele não será preso, né? Mas, claro, mas assim, tem uma questão de qual será o candidato da direita. Estou pondo a possibilidade dele, que eu acho muito remota, mas não absolutamente impossível. Mas será o Eduardo Bolsonaro que se lançou? Vai ser o Tarcísio antecipando, né? Contrariando um pouco o Kassab, antecipando? Será uma figura nova, tipo Pablo Marçal, ou alguém da direita mais tradicional, como um Caiado? Então, assim, no caso da direita, né, tem uma incógnita muito grande sobre quem vai ser o candidato. Isso só para a gente começar, né, a pôr. E no caso da esquerda, embora óbvio que o Lula é o candidato, né, mais evidente, né, mas também não é absolutamente certeza que ele será o candidato. Né? Isso vai depender de algumas variáveis. O Lula dificilmente sairá para concorrer se ele não tiver certeza que ele tem muitas condições de ganhar, na minha opinião, né? E isso já começa a ser discutido também, né? Então, eu acho que para começo de conversa, são cenários muito diferentes, né, em termos de a direita com muito mais incógnita sobre quem será seu candidato, e isso põe desafios, e a esquerda mais segura com o Lula, embora isso não totalmente estabelecido. Porém, né, também é uma situação muito diferente, porque a esquerda está no poder central, embora não controle a maior parte dos governos e das prefeituras, ela controla a máquina mais importante, mesmo depois do golpe de 2016, que, na minha opinião, mudou o regime político do país, sem uma constituinte, né? A gente caminhou para um regime muito mais partilhado de poder com o parlamento e com o judiciário também, né? A partir do golpe de 2016, o país se tornou muito menos presidencialista. Isso era um efeito do golpe que todo mundo falava e poucas pessoas atentavam. Né? Nós estamos mudando, porque como não era um impeachment pela lei, por crime de responsabilidade, era um voto de desconfiança que não existe na Constituição brasileira. Né? Isso mudava. Então, o grande golpe de 2016, né, foi contra Dilma, mas foi contra o Partido dos Trabalhadores e, portanto, contra uma experiência autônoma de organização da classe trabalhadora, é importante dizer isso, né? O golpe de 2016 foi contra a Dilma, contra o governo dela, contra todo o Partido dos Trabalhadores. Não por acaso o Lula foi preso na sequência, nós já sabíamos que seria esse o script, mas foi também um golpe contra o regime político. Né? Porque você legalizou o voto de desconfiança, e, portanto, caminhou para um parlamentarismo. Dali vieram as emendas, né? E todo um novo regime político que a gente não discutiu ainda, né? Plenamente. Mas ainda assim é um presidencialismo, um semipresidencialismo, né? Muito mais fraco. Mas então, eu estou querendo dizer que a esquerda está no controle da máquina mais importante. E isso tem uma série de vantagens, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro, em 2022, começou o ano praticamente fora do jogo. Tinha muita gente que considerava o Bolsonaro, as pessoas não lembram disso, né? Carta fora do baralho na eleição de 22. E como é que ele conseguiu? Por dois motivos que a direita, né? Um deles ela pode usar agora, o outro não mais. Né? Um motivo eles têm uma máquina política de mobilização. Né, que passa pelas redes sociais, gente, mas não só. Eles estão enraizados nos territórios, eles têm uma série de mecanismos de mobilização que eles puseram em operação e que eles podem pôr de novo. Né? Puseram em 24, podem pôr de novo em 26. E o segundo motivo, né, a razão pelo qual o Bolsonaro começou 22 fora do baralho e terminou quase vencendo as eleições, foi que eles usaram a máquina, né? A grande máquina da presidência da República, que mesmo num contexto semipresidencialista, teve muito efeito. Né? Eles aprovaram uma série de medidas, só que eles tinham o Congresso a seu favor.
Agora a esquerda no poder poderia usar e pode usar essa máquina, né? Não num sentido anti-republicano, tá, pessoal? É num sentido mesmo de usar a sua capacidade de agência para produzir. De governar, né? Para governar, exatamente, para governar, para produzir efeitos positivos, né? Para, enfim. No caso do Bolsonaro, ele cometeu crime eleitoral, na minha opinião. O mais absurdo do que ele fez foi aprovar aquela proposta de orçamento emergencial às vésperas da eleição. Aquilo foi um crime eleitoral. Aquilo é o uso da máquina. Mas você pode usar, né, a sua capacidade de governar, de produzir uma agenda positiva, e isso tem um efeito. Então, assim, o que eu quero dizer com todo esse xadrez é que 2026 está muito indefinido, né? Muito indefinido, porque você tem uma direita muito fragilizada, e acho que vai ficar mais fragilizada ainda porque o Bolsonaro será preso, na minha opinião, e as lideranças do golpe também, embora eles já estejam se mobilizando, já estejam fazendo, o inquérito da Polícia Federal e tudo que veio à tona é, ao mesmo tempo, muito consistente e muito grave. É muito grave. É muito pior do que a gente imaginava, Haroldo. E a polícia... Sem dúvida. Não, e aí tem um detalhe muito importante, que assim, eu vi, bem quando saiu o inquérito, o Augusto Botelho escreveu, gente, vamos com calma, porque o inquérito é só o primeiro passo, tem muita coisa para acontecer. Tá, do ponto de vista jurídico, ele tem razão, só que a gente tem que lembrar, com o Michel Foucault, que a justiça e a polícia, ela é uma instância de produção de verdade. Por isso que a gente usa, é muito interessante, né? Ninguém atenta para isso. A gente usa a mesma terminologia para justiça e para ciência. É inquérito, é pesquisa, é provas. Você tem que ter provas, né, na ciência, você tem que ter provas na justiça. Você tem que ter o veredito, que vem de verdade. Então, o que eu quero dizer é que só a produção daquele relatório, né, ele tem um efeito político de constituir, né, uma documentação sobre o que aconteceu e um estabelecimento, né, de um veredito do que aconteceu, mesmo que não passando pela justiça, mas pela polícia, que é demolidor, né? Então, eu acho que a direita tá numa situação muito difícil, sem que a esquerda também esteja numa situação muito confortável. O que vai fazer nos próximos anos, né? Só para eu concluir meu raciocínio, anos muito decisivos, né? Muito interessante, porque tem muita coisa em jogo, né? No que se a esquerda ou a direita vai assumir o poder em 2026.